É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Vamos lá então, Atos 27, do 14 ao 22. Diz assim, ó. Mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Elevado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amaiadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: For na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então vamos parar um pouquinho aqui para a gente poder entender essa passagem. Se você pegar no trecho inicial, né, lá no versículo 1, você vê que o Paulo ele estava sendo levado para a Itália, porque ele seria entregue ali para ser julgado, né? E ele no barco, tá? Você pode, quem não conhece esse trechinho bem aqui, você pode depois meditar direitinho, né, com calma. Você vai ver que muita coisa foi acontecendo ali. E o Paulo, ele deu algumas orientações, né, para o pessoal. Ele estava como preso, né, mas o centurião ali, que era responsável, né, ali pela viagem, responsável ali pelos presos, tal, tratava o Paulo humanamente, porque ele percebeu que o Paulo estava preso, mas não é que ele era uma pessoa que fazia o que era errado. Ele foi preso porque ele pregava o evangelho, né, e o pessoal perseguia ainda mais do que acontece no dia de hoje. A perseguição era muito pesada. E então o Paulo deu uma orientação para eles, para que eles não fossem para esse local. E eles acabaram indo, né? E pegaram no caminho ali uma forte rajada de vento, e o barco então, né, eles perderam o controle do barco e foram jogando para fora do barco tudo que eles podiam para que o barco não afundasse, né? Você vê que a palavra fala aqui que em 14 dias eles não conseguiam ver se era dia, se era noite. Não dava para ver o sol, né, dia, nem as estrelas, noite. Então, a tempestade, ela foi terrível mesmo, né? E aí foram tentando de tudo, tal, até eles pegarem, né, baixarem ali as velas, tal, e deixar o barco ser levado pelas ondas, né? E aí o Paulo volta, então, e o Paulo fala, olha, eu falei para vocês, né, que a tempestade seria... a viagem seria incômoda, papapá, tal, se não quiseram me ouvir e tal, mas pode ficar tranquilo, aqui no versículo 21 ele fala, pro pessoal, 21 não, perdão, versículo 22, né, ele fala assim, ó, não, 21 mesmo, depois do 22 ele encerra, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, for na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então o que acontece? O fim de tudo ali, daquela tempestade, foi o quê? O navio realmente se perdeu, né? O navio acabou lá com a tempestade sendo destruído, mas ninguém morreu, né?
Então, nesse ponto aqui, a gente percebe o quê? Nem toda tempestade, ela é enviada ali pelo diabo. Você sabia disso? Às vezes o Senhor, ele permite algumas tempestades na nossa vida para que nós nos coloquemos na presença dele. Então, o que aconteceu aqui? Se você parar para analisar, né, essa tempestade que apareceu aí, ela foi uma tempestade terrível, mas ninguém se perdeu. Ninguém morreu. Entendeu? E o mais importante de tudo, né, nesse período aqui da tempestade, né, que o negócio ficou bem complicado ali, era risco que toda a tripulação morresse, o que aconteceu? O Paulo se levantou. Então, são em momentos como esse, né, que Deus está esperando que alguém se levante para poder assumir ali o controle. Era uma situação como essa, né, que de repente parece tudo perdido, tudo complicado, que na verdade não. Porque, entenda bem o que eu quero que você compreenda aqui, porque eu falei a você da questão da tempestade, né, que alguns pensam que toda tempestade é o diabo ali. Não, não. Se você parar para analisar, se não houvesse essa tempestade, eles não teriam parado para dar atenção no que o Paulo falou. Deu para você entender? Então, quer dizer, se tivesse tudo tranquilo, tudo calmo, tudo ali, né, maravilhoso, o Paulo continuaria sendo desprezado por eles. Então, por isso que eu falei para você que nem toda tempestade, ela é do diabo. Às vezes o Senhor, ele permite. Claro que a destruição é do diabo. Mas o Senhor, às vezes, ele permite, entenda bem, um aperto para a gente clamar a ele e também para quem está próximo da gente dar atenção ao nosso clamor. Entendeu isso aqui? Então, quando eles perceberam que o Paulo tinha razão, aí eles pararam para ouvi-lo. E mais, né, além deles notarem isso, ele se levantou em meio àquela tempestade. Então, o que eu quero que você compreenda é que nós não temos que pedir para Deus tempestade nenhuma, tá? Não peça problemas para Deus, né? Como fala o missionário, que ele estava começando lá na fé e o pastor dele, né, estava congregando numa igreja lá e o pastor dele, na oração, se empolgou um pouquinho e falou: Deus, a igreja cresce quando passa por provação. Então manda aprovação para a igreja. Ele falou: Senhor, estou fora que eu já tenho as minhas, né? Então não é que nós temos que pedir a tempestade, mas às vezes, entenda bem, a tempestade ela ajuda. Quantas vezes alguém estava assim meio desconectado e parece que apareceu um problema e a gente teve que se aproximar mais para poder resolver. Entendeu? Não que aquele problema, né, entenda bem, aquela confusão, aquela destruição é de Deus, mas o Senhor permite às vezes para a gente poder se firmar, para a gente poder se levantar. Entendeu? Então a palavra mostra aqui que se não houvesse essa tempestade, eles não teriam parado para ouvir o Paulo. Vai acontecer isso também na nossa casa. Você vai passar por momentos, entenda bem, na sua família, né, lá com os seus, que são momentos, entenda bem, que não serão fáceis. Mas ali, naquela situação difícil, Deus está contando com você, para que você se levante, para que você busque, né? E Ele vai dar a solução. Como a palavra mostrou para a gente aqui, ninguém se perdeu. Então você não vai perder também. Você não vai ser envergonhado também. Pode acreditar nisso em nome de Jesus, tá? Mas é necessário o quê? Que se levante. Ah, não tem uma outra pessoa que pode se levantar? Pastor, o senhor não pode ir lá para resolver para mim? Não, não posso, é você que vai resolver. E como é que eu vou resolver? Se aproximando de Deus. É o que eu preguei no domingo, falei domingo, tenho comentado desde o final do ano passado. Jesus, quando foi ressuscitar o Lázaro, né, ele começou a oração e ele falou: graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Ele tinha a convicção de que o Senhor estava sempre perto. E se o Senhor estava perto de Jesus, Ele também está perto de você e de mim. Não é hora para entrar em pânico. Não é hora para entrar, para deixar a tristeza entrar. Não é hora para deixar, entenda bem,
as lembranças do passado, a amargura, o ódio. Não é hora de deixar isso entrar. A hora agora é de se levantar, de viver a palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus, para que a nossa casa perceba que está todo mundo caído, menos nós. Essa é a hora. Porque eles não vão ter força. A palavra diz que todos que estavam no barco estavam em desespero. Por quê? Porque eles não sabiam o que fazer. Nós sabemos. Sabemos a quem orar, sabemos a quem clamar, sabemos que se nós usarmos o poder de Deus, está amaldiçoado, está repreendido, eu não aceito em nome de Jesus, tal, Deus vai operar. Só que tem que se levantar. Se você não se levantar, se eu não me levantar na minha casa, se você não se levantar na sua casa, vai ficar do jeito que está. Então, repito para você, se não tivesse tido aquela tempestade, eles não teriam ouvido Paulo. Às vezes aperta, Deus permite apertar, por quê? Ele permite apertar para a pessoa poder, entenda bem, notar quem está ao nosso lado, perceber que só existe a solução através de mim e de você. Eu lembro quando o pastor já me contou para a gente um caso de um sobrinho dele com 18 anos, né? Foi diagnosticado um problema sério de saúde e o médico disse que ele teria pouco tempo de vida. Aí tocou o telefone e tal, um familiar atendeu, passou a notícia. Ele pegou, levantou da cadeira que ele estava sentado, foi para o quarto. Daqui a pouco o pessoal falou, cadê o Jaime? Pessoa da família. Daqui a pouco ele voltou. Falou, onde é que você estava? Eu falei, eu fui orar. Mas para que você foi orar? Você não viu o que a gente contou aqui? Eu falei, então, mas aqui ninguém pode resolver, nem o médico falou que tem solução. Eu fui apresentar a Deus e o garoto não morreu. Entendeu? Então é isso que eu quero que você entenda. Nas maiores tempestades da nossa vida, é ali que a pessoa está em desespero, mas nós não. Você até pode estar ali preocupado, seu coração pode estar até aparentemente ali, né, nervoso, inquieto. Mas é em Deus que você se acalma, é em Deus que você se fortalece, é em Deus que você encontra a saída. Então não é hora de falar que a gente não sabe, que a gente é fraco, que não tem como, que não tem saída. Não é hora de fazer isso agora. Agora a hora é de acreditar, de aproveitar a oportunidade, de observar que antes não estávamos sendo ouvidos, mas agora estamos. Por quê? Porque todo mundo não está encontrando saída. Então em Deus a gente vai. Entendeu? Em Deus a gente vai. Vamos encontrar saída, em Deus a gente vai encontrar a solução, Deus vai operar. Por que não operaria? Entendeu? A hora de se levantar é agora. Esse é o momento. Em nome de Jesus. Essa é a hora para a gente colocar diante de Deus. Entendeu? Eu estava comentando com vocês que um amigo, né? Falei domingo. Um amigo, né? Prega também o evangelho. Tava contando para mim que ele acordou de manhã, domingo. Aí fui esquentar um cafezinho preto, né? Para tomar. Quando colocou na boca o café de manhã, parecia água quente. Tava com Covid. O que ele fez? Ué, o que ele sempre fazia. Colocou diante de Deus e foi orando, amaldiçoando, repreendendo, cuidando e tal, né? Acionou lá as autoridades, tem que acionar normalmente, teve que tomar alguns remédios, tomou também, mas ficou na fé. A esposa também teve, o filho também teve, e estão todos bem. Já voltou a pregar, está fazendo a obra. Falou para mim, não foi fácil não, meu irmão, mas para a glória de Deus estamos de pé. Entendeu? É assim, são batalhas. Acontece. Ah, pastor, por que um é contaminado, o outro não é? Não sei. O importante é que nós estamos com Deus. Aqueles que estão passando por momentos fáceis agora, infelizmente vão passar momentos difíceis depois. Quem está passando por momentos difíceis agora, daqui a pouco vai viver a bonança. É assim, né? Tem horas que a luta é para você, tem horas que a luta é para mim, tem horas que a bênção é para você, tem horas que a bênção é para mim, é assim. Na hora que você está lutando, eu estou vivendo a bênção, porque eu já lutei.
Aí a hora que você está vivendo a bênção, eu estou lutando. Por que você está vivendo a bênção? Porque você já lutou. E é assim, nossa vida é assim. E a nossa família tem que ver isso na gente. Então repito para você, não fique preocupado com as tempestades. Não vai ter destruição. Deus não vai deixar. Só que, 2 pontos. Primeiro, alguém tem que se levantar, e esse alguém somos nós. Por quê? Porque somos nós que conhecemos a palavra, somos nós que temos o entendimento espiritual, a família tem limite, os médicos têm limite, o mundo é limitado, mas nós temos Deus? Não. Então alguém tem que se levantar, e esse alguém é você. Segundo, aquela tempestade vai até cooperar com você. Pode ficar tranquilo, não foi Deus que está querendo que destrua não, mas está permitindo aquela tempestade aparecer, tá? Para que em nome de Jesus Cristo o pessoal perceba aí que tem que parar para ouvir o teu Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Fica firme que o Senhor é grande e você, por ser dele, será também. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.